dado de glória a Deus bem forte, se você está. Isso, dê um abraço em 4, 5 pessoas perto de você. Se essa pessoa ainda não acordou, dê uma chacoalhada nela, diga bom dia, seja bem-vindo ao primeiro culto dessa manhã. Que privilégio estarmos juntos aqui. É sempre algo maravilhoso a gente poder acordar cedo e depois do congresso que nós tivemos ontem. Vou pedir que você fique de pé só um instantezinho. Tá todo mundo meio sem voz. Ontem foi um dia tão longo, tão corrido. Agora deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acharam da nossa Big Band, da nossa orquestra? Você pode dar um aplauso bonito a essa equipe abençoada que nós temos aqui? Isso. Eu acho que você pode aplaudir mais forte ainda. Baixa um pouquinho sobre a regência do maestro Reinaldo que está ali. Eu não sabia que tu tocava bateria, não. Eu perguntei, rapaz, ele toca bateria, ele faz tudo. Então eu vou chamar ele para ministrar aula hoje de manhã para a gente aqui. Mas que bênção. A dedicação de vocês é realmente algo inspirador ao nosso coração. Deus abençoe. Nós amamos cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Hoje de manhã nós estamos já avançando no livro de Lucas e nós vamos ter o privilégio de receber o Estevão. Sobe aqui, Estevão, rapidinho. O Estevão, ele é obreiro de nossa igreja. Ele não serve a Deus aqui no Templo Central, acho que serve lá na Vileta, né? Não sei, são tantos tempos, pode subir, chega aqui. E o Estevão ajudou na confecção dessa revista, foi uma das pessoas que serviu na equipe editorial. E é sempre bom a gente ouvir novas vozes, né? E ouvir gente nova, né? Olha aí, bonitão, elegante, olha só, essa turma nova que Deus tem levantado. Você pode estender a sua mão em direção a esse lugar, diga bem forte, Deus te abençoe, pastor Estevão. Pastor, está contigo, Deus te abençoe, seja um instrumento de Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós iremos estudar o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e capítulo 16, mas nesse momento iremos fazer a leitura responsiva a partir do versículo 8. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. O assunto de nossa lição de hoje são as parábolas e ensinos exclusivos de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 8, eu leio o primeiro e você lê o segundo. E seguiremos assim até o versículo 32. Versículo 8 diz da seguinte forma: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, e pequei contra ti. E levantando-se foi para com o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestígios, e pondo-lhes um anel na mão
e alparcas nos seus pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-lhe se perdido e foi achado. Sentai-vos com a Bíblia aberta e com o coração mais aberto ainda, em nome de Jesus. Queridos, estamos diante de 2 capítulos muito importantes, 2 parábolas, e é importante frisar de início que o capítulo 15, ele evidencia a graça e o amor de Deus, de Jesus, que veio para a humanidade. Já o versículo 16, ele faz uma provocação acerca do que as pessoas verdadeiramente amam. Eu não posso entrar nessa parábola, de fato, sem entender antes o contexto na qual ela está inserida. E o contexto pela qual eu estou inserido nela é o capítulo 14. E no capítulo 14, tu vais lembrar que antes Jesus estava orientando, falando assim: querem ser meus discípulos? Avalie muito bem se dá para ser meu discípulo, porque para ser meu discípulo é preciso negar-se a si mesmo. E diante dessa afirmação de Jesus, é que aparecem alguns grupos para se aproximar de Jesus. Percebemos então que podemos destacar 2 grandes grupos. O que eu posso definir esses 2 grandes grupos como? Os que não obedeciam às leis de Moisés, os quais eu tenho aqui os publicanos e os pecadores, segundo o versículo 1, e também se aproximou de Jesus os religiosos, que viviam de fato a lei daquele momento, os quais podem ser chamados como os publicanos e os doutores ou mestres das leis. Porém, esse segundo grupo, ele não concordava, porque Jesus, ele se aproximava, conversava, comia e bebia juntamente com pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram segregadas socialmente. Então eles pensavam, peraí, como assim esse camarada, ele é um mestre? Como ele é um servo de Deus, se ele se mistura com pecadores? Se ele se mistura com essas pessoas que são reféns das condições delas e desprezam a lei de Moisés? Isso não está certo. Só que Jesus, ao responder essa indagação deles, resolve responder com algumas histórias, o que nós chamamos de parábolas. Parábola é um gênero textual que é pautado em 3 grandes pontos. Todo gênero textual precisa ter uma estrutura, e a parábola ela é narrativa. Todo gênero textual precisa ter um conteúdo, e aqui é o conteúdo que ele está inserido. E todo gênero textual, que é a parábola, tem uma função social, que aqui é apresentar uma lição moral. Jesus, ao saber desse questionamento deles, vai contar histórias, parábolas, de cunho teológico, filosófico, moral, evidenciando o amor nobre de Deus para com a humanidade. Jesus começa contando a história da ovelha perdida. E ao contar a história da ovelha perdida, nós bem conhecemos que existia um pastor que estava com 100 ovelhas, uma se perdeu, deixou as 99 e foi atrás dessa ovelha perdida. Jesus então apresenta essa lição usando a ovelha, só que perceba, talvez para nós hoje, no século 21, aqui no Brasil, não faça tanto sentido colocar uma ovelha.
Só que, naquele contexto, eles entenderiam perfeitamente porque seria uma ovelha. Porque estavam acostumados com o pastoreio, com ovelha. Talvez se a narrativa fosse criada hoje, talvez Jesus colocaria um cachorro, um gato, porque são animais mais próximos de nós. Mas naquele contexto, eles entendiam perfeitamente porque seria uma ovelha. Ao entender isso, Jesus apresenta essa narrativa e ele mostra exatamente um pastor que é um pastor ativo. Um pastor que tem 100, perdeu uma, ficou com 99, mas não é um pastor que fica se lamentando. Poxa, essa ovelha foi embora. Poxa, eu vou lamentar aqui sentado porque pelo menos eu tenho 99. Não, não. Esse pastor que Jesus mostra na primeira parábola é um pastor que é totalmente ativo. É um pastor que ele vai à procura dessa ovelha que se perdeu, acha tal ovelha, carrega nos ombros e traz de volta para casa. Assim evidencia a parábola. Jesus, então, conclui a parábola no versículo 7, falando da seguinte forma: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, então, está fazendo uma conclusão com um teor irônico, pois mostra de fato a cegueira espiritual em que aqueles homens estavam. E, aliás, Jesus termina falando mais ou menos assim: se vocês vão ficar com raiva de mim porque eu vou atrás dessas pessoas, o problema é de vocês. Eu não vim aqui para satisfazer o anseio de religioso legalista. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, que manda eu ir atrás daquele que está perdido. Essa é a primeira lição que nós temos na parábola da ovelha perdida. Aí Jesus passa a segunda narrativa especificando um pouco mais. Porque se antigamente eu tinha um cargo, uma profissão de um pastor, agora ele especifica uma mulher que perdeu uma dracma. Porém, esta mulher tinha 10 dracmas. Pastor, 100. Mulher, 10. O número diminuiu. Porém, a vontade, o vigor para procurar aquilo que está perdido é o mesmo. Nós percebemos então que Lucas, ele é bem enfático ao descrever a moeda com um nome específico, porque Lucas poderia colocar o nome específico de denário, que era uma moeda conhecida romana, só que não. Lucas escolhe colocar dracma, que é uma moeda com um teor, com um nome relacionado à perspectiva grega. Por quê? Porque nós sabemos que lá em Mateus, capítulo 20, versículo 2, já ficou bem claro que a dracma é aquilo que equivale a um dia de trabalho feito. Talvez para nós pensar assim: poxa, ela tem 10 dracmas, ela perdeu somente uma, ela tem 9 ainda. Por que tanto alvoroço assim? Talvez você não entenda, mas naquele contexto faz toda a diferença ir atrás daquela dracma. Por quê, Estevão? Porque tu vais entender que quando aquela mulher perde aquela dracma, ela está, na verdade, perdendo parte da sua segurança. Tu vais lembrar que naquele contexto totalmente patriarcal, mulheres com o seu valor bem diminuído, ela só tinha segurança na casa de seu pai, na casa de seu marido ou com algum homem. Porém, aqui a dracma é uma espécie de segurança. Quando ela perde uma dracma, uma segurança se esvai. Eu vou te contextualizar para você entender melhor o valor disso. Imagine só que você está em um contexto de guerra e você precisa urgentemente fugir do seu país. Imagine só, e você conseguiu ter hora marcada, você conseguiu ter uma data marcada, você arruma tudo na sua casa, consegue pegar documentos, consegue organizar a roupa, consegue organizar as suas últimas finanças, e quando chega no dia, no horário exato para você ir, fugir, você procura e o seu passaporte você não consegue achar. Eu tenho certeza que você se desesperaria, procurando, revirando as coisas, olhando debaixo da cama, tentando lembrar onde foi que você guardou, onde foi que você viu pela última vez, porque aquilo significa a tua sobrevivência. Aí do nada você consegue lembrar: ah, eu esqueci em cima da geladeira, e você vai lá e consegue achar. Eu aposto que você se alegraria muitíssimo. Sabe por quê?
Porque aquilo depende da sua sobrevivência. Agora você entendeu o valor daquela dracma para aquela mulher. Então, nós temos aqui exatamente isso. Jesus mostrando que há o mesmo vigor em procurar uma moeda que aparentemente é algo simples. Porém, Jesus está mostrando para nós que Ele está nos ensinando que nós devemos sempre ir atrás daquilo que está perdido, seja dentro da casa, seja fora da casa. Jesus nos ensina a ir atrás do que está perdido. A persistência de Jesus em salvar o ser humano ultrapassa a gravidade do pecado. A persistência de Jesus em salvar o ser humano, ele ultrapassa até mesmo a sua soberania intocável. Ele vai atrás daquele que está perdido. Eu lembro do episódio de Gênesis, em que Adão e Eva pecaram. Deus vai atrás de Adão e chama Adão, e Adão, no versículo 10, diz assim: Senhor, eu escutei tua voz, só que eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Só que nós temos um Deus que está indo atrás de Adão, mesmo Adão estando perdido. A Ezequiel, o profeta Ezequiel, vai enaltecer algo muito interessante, porque em Ezequiel capítulo 34, versículo 6, ele fala da seguinte forma: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem pudesse procurá-las, nem quem pudesse buscá-las. Só que no versículo 11, o profeta diz da seguinte forma: porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Glorificado seja o nome de Deus, porque um dia foi Ele próprio que entrou em nossas vidas, nos procurou, nos carregou nos ombros e nos falou: volte para casa, porque tu és meu, porque tu és minha. Glorificado seja o nome dele, porque Ele nos resgatou. Jesus nos mostra um exemplo de evangelismo. Aí chegamos na parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo também algo muito conhecido. Você percebe que aqui nós temos Jesus enaltecendo um pai que tem 2 filhos. Porém agora são 2 filhos perdidos. Um dentro de casa e um fora de casa. Bora pontuar cada um desses personagens, para ficar bem claro para você. O filho mais novo tem a característica de ser um filho rebelde. Um filho que quer a morte do pai. Como assim, Estevão? Não está escrito. Está escrito nas entrelinhas. Porque o filho mais novo diz assim: pai, eu quero a minha herança. Irmãos, para receber a herança, alguém tem que morrer. Então ele está falando nas entrelinhas o quê? Pai, eu quero a sua morte, porque eu quero o que é meu. Ele evidencia isso, ele pega a sua herança, e a narrativa vai dizer que ele recebe a sua parte, vai morar em um lugar distante, gasta de forma irresponsável, diz o versículo 13, até que há uma crise lá onde ele estava, fazendo com que ele passe por necessidades. Nós acabamos de ler isso aqui, a ponto de ele ter que cuidar de porcos. Olha que coisa ruim, irmãos. Porque para o judeu, o porco, desde Levíticos capítulo 11, é um animal o quê? Imundo. Um animal impuro. Porém agora, esse rapaz, ele está tendo que cuidar de animal impuro. Que tamanha calamidade ele está passando. A ponto de ele querer se alimentar daquilo que os porcos estão comendo. Porém ninguém dá nada para ele. Agora, por que isso aconteceu, Estevão? Por causa de escolhas erradas, por causa de atitudes erradas. Pensemos muito bem em atitudes que iremos tomar. Tiremos muitas lições do que nós estamos escolhendo hoje, porque aquilo que o ser humano planta, isso também ele colhe. As nossas escolhas hoje determinarão quem nós seremos ou onde nós estaremos lá no futuro. Só que
esse filho mais novo, ele cai em si, e lembra que tem um pai, versículo 17 diz isso, ele se arrepende, e o interessante é porque ele evidencia que arrependimento não é simplesmente colocar da boca para fora, arrependimento significa ter uma atitude. Como assim? Porque ele planeja e faz. Olha qual é o plano dele. Primeiro, ele reconhece que é pecador, reconhece que pecou contra os céus e contra o pai dele. Segundo, ele aceita a sua condição de indigno. Terceiro, ele concorda com a menor atitude de benevolência que o pai pode dar para ele. Ele planeja tudo isso e diz, agora eu vou ao encontro do meu pai. Arrependimento genuíno é esse. Arrependimento genuíno não é só você vir aqui no culto e chorar, sentir a presença de Deus e não fazer nada de diferente. Arrependimento genuíno é você escutar a palavra, ser confrontado, sair daqui e perdoar pessoas, amar pessoas, fazer alguma coisa pela tua casa, fazer alguma coisa pela tua igreja. Arrependimento requer atitude. E o pai, Estevão? O pai é uma figura interessante, porque desde a Segunda Guerra Mundial para cá, a figura do pai, pelo menos aqui no Ocidente, ela tem sido um pouco desfigurada. Você pode perceber isso por filmes, por desenho. Eu sou dos desenhos. E você vai conseguir perceber, por exemplo, quando você lembra dos Simpsons, a imagem do pai como ela é. Os Flintstones, a imagem do pai como é. Então, a imagem do pai para o Ocidente tem sido desfigurada, porém no Oriente não. No Oriente a imagem do pai é uma figura central para a família. E é por isso que é tão absurda a tal narrativa. Por quê? Porque se o filho pede a morte do pai, o pai pode fazer o que ele quiser com o filho, até mandar matá-lo. E o que causa frustração nos ouvintes é porque o pai diz, tudo bem, toma. Isso mexe com a gente, a lógica não fecha. Mais escandaloso ainda é porque o filho toma uma atitude de voltar, e sabe o que o pai faz? Recebe de volta esse filho. Então, isso é escandaloso, por quê? Porque você vai lembrar que no documento chamado Talmud, o que é Talmud, Estevão? É uma coletânea de livros sagrados que determina a moral e a ética do povo judeu. Lá na Talmud diz o seguinte, que não era legal para um homem importante correr. Era algo humilhante. Era algo que desvalorizava a imagem de um homem de poder. Porém, quando o pai avista de longe o filho voltando, o pai não se importa por nada disso. Traz o foco para ele, a humilhação para ele, e vai atrás daquele que estava perdido. Isso te parece familiar? Foi exatamente o que Jesus fez por nós naquela cruz. Pagou o preço que era nosso, derramou o sangue que é dele, para que hoje nós vivêssemos com vida, e vida com abundância. O pai chega até o filho, abraça, beija, interrompe o discurso dele e fala, coloque a melhor roupa nele. Por que melhor roupa? Porque é um símbolo de distinção. Coloque um anel, porque o anel é um símbolo de autoridade, de tradição familiar. Coloque sandálias nesse filho, porque a sandália significa que ele é meu filho, porque escravo andava descalço. Perceba o que o pai faz, a sua benevolência, mesmo com tantas atitudes errôneas daquele filho. Além disso, manda preparar um animal, uma alimentação para comemorar a volta daquele jovem que voltou. Festa pela volta do filho mais novo. Atitude que assemelha à festa que Jesus está falando anteriormente para todo pecador arrependido. Estevão, e o filho mais velho? O filho mais velho, a característica dele é ser um filho omisso. Porque o filho mais velho na cultura judaica é aquele que logo depois do pai, a autoridade é ele. E o filho mais velho poderia repreender na hora o filho mais novo. O filho mais velho poderia fazer o que ele quisesse pelaquela rebeldia, mas não. O filho mais velho, ele é omisso com a rebeldia, e ele também recebe a sua parte. Como assim, Estevão? Porque no versículo 12, a narrativa é clara em dizer, olha o que diz. O mais moço disse pai, e olha o que o pai fez, repartiu por eles
a fazenda. Ou seja, o filho mais velho também recebeu parte da herança. Quem é o filho mais velho então, Estevão? O filho mais velho também é um que está perdido. Só que está perdido dentro de casa. O filho mais velho é aquele perdido que é hipócrita, que porque está dentro da casa, porque cumpre um ritual religioso, porque até faz alguma coisa para o pai, se acha melhor do que o que está lá fora. Esse é o pecador hipócrita, aquele que está na casa, mas que também está perdido. Irmãos, cá entre nós, Deus, ele é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Deus, ele é menos ofendido pela sinceridade de um pecador que quer voltar para casa, do que pela hipocrisia de um santo que faz tudo dentro da casa, mas que o seu coração está lá fora. O filho mais velho, ele se justifica. Eu quero. Pai, eu fiz tanta coisa por ti. E você recebe esse filho agora e faz festa para ele. Mas espera aí, filho mais velho. A salvação não é pela tua obra, não. A salvação é pela graça. O amor que eu sinto não é medido pelo que você faz, mas é pelo meu amor, que é grandioso. Era preciso fazer festa. O teu irmão estava longe, foi achado, sã e salvo. A narrativa parece não terminar. E aí, ele entrou ou não? Lembre-se do início. Jesus coloca os doutores da lei, o fariseu, nesse contexto. E aí, você vai entrar para comemorar o perdido que está se salvando? Ou você vai ficar aí fora? E você, igreja? Comemora pelo perdido que está se salvando, que é diferente de você? Ou você fica com o seu legalismo, porque você acha que o pai tem que fazer o que você quer? Pulando para a última parte, Jesus confronta esses homens. Jesus passa por uma narrativa falando de um administrador que é infiel, fala sobre dinheiro e talvez alguns confundam, achando que ele está enaltecendo, mas ele está falando o que nessa parábola? Olha só, foque naquilo que pode te salvar, invista naquilo que é importante. O que é importante, Jesus? Vida eterna. O reino de Deus é o mais importante. Jesus não está falando que você não pode ter poder aquisitivo, não. Ele está falando que você não pode deixar o dinheiro te dominar. Por muitas vezes eu pensei, não posso ter filhos ainda. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E de fato nós precisamos planejar ter filhos. Porém, quando nós queremos ter filhos, você vai perguntar para o seu saldo bancário ou para Deus? Você serve Deus ou você serve Mamon? Jesus coloca na última parábola, então, a história de um rico e do Lázaro. Perdão, isso, do rico e do Lázaro. Um contraste entre vidas, alguém muito rico e alguém muito pobre. Alguém que tinha muito na vida e alguém que não tinha nada na vida. Porém, quando morre, o rico foi para o inferno e o pobre está no seio de Abraão. Estevão, o que isso evidencia? A parábola de Jesus quer falar o seguinte, que a vida não termina aqui. Após a morte, ainda há muito a se viver. E onde você estará diante da morte? O que você tem feito em vida? Para onde você irá na hora da morte? Jesus evidencia isso. Jesus está nos mostrando exatamente essa perspectiva. E nesse ponto final, ele faz algumas aplicações para nós refletirmos. Aquele que não acreditou nisso, foi para o inferno. O pobre foi para o seio de Abraão. O rico foi só sepultado. O que era pobre foi levado especificamente com os anjos. Ele não está falando que só pobre vai para o céu. Não, ele está falando onde está o teu coração. Um contraste aqui para quem herdará a vida eterna. E eu termino dizendo, como temos vivido aqui nessa terra? Estamos curtindo a vida e não há problema. A Bíblia nos mostra que a vida do cristão, ela tem que ser vivida em deleite, de forma prazerosa. Mas como estamos usando aquilo que Deus tem nos dado? Com usura? Com egoísmo? Ou você está ajudando também pessoas necessitadas? Ajude alguém. Socorra alguém. Onde passaremos a eternidade?
Em quem confiamos? Nas riquezas ou no Deus que salvou ricos, pobres e que salva cada um de nós? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo. Família é amor.